Hora da lição! Muito bem, bem-vindos a mais uma Hora da Lição aqui no meu canal Evanilton Paixão Oficial e que Deus continue abençoando a todos que estão acompanhando aqui os meus vídeos, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, vou aproveitar o momento então para fazer o convite para você, tá certo? Pegou o link com um amigo, um familiar, alguém da igreja e aí está aqui assistindo esse vídeo e não se inscreveu ainda, então aproveite o momento. Clique aí no link embaixo, inscreva-se, aperte o sino de todas as notificações para ser notificada quando entrar um vídeo aqui no canal. Dá um like e compartilhe aí com seus amigos, familiares, grupos do WhatsApp, redes sociais da igreja, de familiares, de amigos, convidando eles também para nos dar esse apoio aqui no ministério, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Olha só, vamos fazer um resumo hoje, bem breve, da lição número 11, tá certo? Vamos lá, lição 11, tema da semana, administrando em tempos difíceis. Administrando em tempos difíceis. Vamos fazer um resumo de toda a semana aí do que foi essa lição, tá certo? Olha só, o verso para memorizar está lá em Salmo 50, verso 14 e 15, que diz o seguinte: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu livrarei e você me glorificará. Essas são as palavras de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil e que precisamos aprender, reinventar, aprender a administrar de maneira diferente. Tempo de guerras, tempo em alguns países, né? Claro, derramamento de sangue, violência, temor, medo, e fica difícil, né? O emprego, falta de emprego também, tem muito trabalho, mas falta de emprego para a pessoa ir para uma empresa, ser bem empregado, então são tempos difíceis e nós precisamos aprender a administrar nesse tempo. Como é que a gente vai aprender a administrar nesse tempo? A palavra de Deus, quando nós abrimos, ela nos ensina, Deus nos ensina a administrar e viver nesse tempo. O que acontece é que milhares de pessoas querem viver da maneira desonesta para conseguir ter sucesso na vida. Na verdade, quando uma coisa começa errado, termina errado. E muitas pessoas têm a infelicidade de começar errado para ter sucesso e termina errado, perdendo até a própria vida ou acontecendo problemas irreversíveis. Porém, a palavra de Deus nos apresenta a saber como administrar em tempos difíceis nossos bens, herança, a família, em tudo. Precisamos buscar Deus em primeiro lugar. E aqui a lição no destaque de sábado diz o seguinte: às vezes nosso mundo parece estar fora de controle, com guerras, derramamento de sangue, crime, imoralidade, desastres naturais, pandemias, incerteza econômica, corrupção política e muito mais. Há uma forte necessidade de que indivíduos e famílias pensem primeiro em sua própria sobrevivência. É natural do ser humano a gente realmente pensar na sobrevivência, correr atrás e se preocupar em ter que pagar as contas, conseguir o dinheiro, resolver o problema. Precisamos resolver o problema. Só que diante dessa situação precisamos colocar Deus em primeiro lugar, porque essa guerra é dele, estamos no meio. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar para Ele nos ajudar a vencer. É isso que a lição fala. Não podemos confiar no nosso próprio braço, porque nós não somos invencíveis, mas com o poder de Deus venceremos. É isso que a lição está nos apresentando. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus está em primeiro lugar, então devemos buscar Deus nos momentos de crise e não confiar em nossos recursos. A primeira pergunta que está lá em domingo, eu quero responder aqui, até para as pessoas que estão acompanhando, vocês estão acompanhando, quiserem colocar a resposta. 1 Crônicas 20,
verso de 1 a 22. Que princípios espirituais importantes podemos tirar dessa história para as nossas lutas pessoais? Aqui fala da vitória do rei Josafá. Nesses versos aqui de 2 Crônicas, fala que, propriamente aqui no verso 22, capítulo 20, verso 22, vou resumir aqui sobre a história, a vitória do rei Josafá, o povo de Israel, e diz o seguinte: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir. Então esses três grupos aí eram um exército grande, os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir. Então o povo de Israel não tinha condições de vencer, eram muito numerosos. Então a primeira coisa que Josafá fez foi clamar a Deus e disse: nossos olhos estão postos em ti, confiar em Deus. Colocou Deus em primeiro lugar. Através de Jaeziel recebeu o Espírito Santo e disse: Deus pediu que o povo ficasse pronto para a batalha, mas essa guerra é dele, quem vai vencer é ele. Então vocês não vão fazer nem força. Então ele disse: vocês ficarão parados, não vão fazer nada, mas vão estar confiando em mim e a glória de Deus acontecerá naquele momento e vocês vão ter a vitória. Então Deus confundiu os três exércitos, o exército de Amon, de Moabe e de Seir, e eles brigaram entre si. O exército, olha só a confusão. Então esses três exércitos brigaram entre si. O povo de Amon e de Moabe brigou contra Seir, destruiu Seir. E eles dois mesmos, Amon e Moabe, brigaram entre si. Olha o desentendimento, olha o que Deus permitiu acontecer com eles. Confundiu eles e eles mataram uns aos outros. E quando o povo de Israel subiram lá, na expectativa, no monte, e olharam no campo, pensando que havia um grande exército e ia aguardar a glória de Deus, Deus já tinha trabalhado, eles só encontraram corpos espalhados e ficaram 3 dias pegando os despojos da guerra. Só entraram lá no campo para pegar só ali o ouro, a prata e levar para o acampamento. E no 4º dia eles voltaram para a cidade deles cantando e louvando a Deus. Olha o poder de Deus, tem coisas que nós não precisamos nem levantar uma unha, um dedo. Essa batalha é de Deus, quem trabalha é Deus. Então você precisa deixar Deus trabalhar e pelejar para conseguir o seu emprego, para pagar dívidas, para saber administrar nesse mundo difícil, em tempos difíceis, como a lição fala aqui, administrando em tempos difíceis. E é Deus que vai resolver. Essa guerra é de Deus, estamos no meio, mas precisamos ter fé em Deus e confiar nele, colocar ele em primeiro lugar. Então está aqui a resposta da primeira pergunta. Que princípios espirituais importantes podemos tirar dessa história para as nossas lutas pessoais? Resposta: devemos buscar a Deus nos momentos de crise e não confiar em nossos recursos. Nossos recursos são bons para suprir as necessidades. O dinheiro, o automóvel que nos ajuda a fazer compras, viajar, resolver coisas, a casa, os bens que nós conseguimos, os recursos, todos os recursos que nos trazem benefícios. São bons, porém não devemos amar a ponto de colocar em primeiro lugar isso e esquecer de Deus. Tá certo? E não é por causa disso que venceremos, mas por causa do poder de Deus. Lá na lição de segunda, tem como título: confie em Deus, não em seus recursos. Confie em Deus e não em seus recursos. Com base na experiência de seu melhor amigo Jonatas, o rei Davi deveria saber que quando se tem um relacionamento de aliança com Deus, não importa se há poucos soldados ou muitos, Deus pode dar a vitória. Está lá em 1 Samuel 14, de 1 a 23. O que aconteceu é que Davi, quando viu o exército, soube que o exército era muito numeroso do inimigo, ele procurou numerar quantos soldados para tentar vencer, para ver se pela força poderia vencer. Mas não importa para Deus se o número é pouco, é muito. O que importa é a confiança em Deus, porque quem vai trabalhar e vencer é Deus.
Não importa se você tem pouco recurso, se você tem muitos recursos, você precisa colocar isso nas mãos de Deus para você ser vitorioso. É isso que ele quer dizer. Então Davi, pela experiência com Deus, de que tinha voto com Deus, pacto com Deus, já tinha visto a guerra e confiado em Deus, ele saberia que mesmo com pouco ou muito, poderia ser vencedor, porque Deus é que ia pelejar. Porém, foi obra do inimigo colocar na mente de Davi e ele mandou continuar a contagem, mas ele precisava confiar mais em Deus e não na força. Aqui a pergunta de segunda, pergunta a seguinte, leia 1 Crônicas, capítulo 21, de 1 a 14. Por que Davi decidiu numerar Israel ou contar seus soldados? Porque Joabe o aconselhou contra isso? Resposta: Davi queria saber se poderia vencer pelo esforço humano. Joabe percebeu que Davi havia perdido a confiança em Deus. Então, quando isso acontece na nossa vida, vamos fazer uma comparação aqui. Quando isso acontece na nossa vida, é porque queremos fazer um arranjo e não estamos com medo, pensando que vai dar errado. Então, perdemos a confiança naquele que pode vencer. Então, foi isso que aconteceu com Davi. Ele estava mais preocupado com a estratégia, com a força, com o número, de toda a experiência que ele tinha e estava procurando ver se pela força venceria. Porém, ele esqueceu que Deus é o Todo-Poderoso que poderia vencer. Então, muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Acontece isso conosco. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar e, com fé, confiar nele. Muitas coisas acontecem na nossa vida que nós estamos preocupados com a necessidade, esquecemos realmente que Deus vai dar providência. E é por isso que precisamos depositar nossa fé em Deus. Ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Sempre que for lutar pelo Senhor, prepare-se e prepare-se bem. Então, quando você fizer um voto a Deus para Deus te ajudar e você devolver o que é de Deus, como dízimo e oferta, quando você for enfrentar a luta, quando você for guerrear contra os seus problemas, se prepare primeiro, prepare-se, busque a Deus em primeiro lugar, leia a palavra de Deus, busque ali as respostas, ore muito, confie em Deus, se preparando para essa peleja, para essa guerra, porque com certeza você vai ser vitorioso. E aqui diz que ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Então, não é de maneira inútil que você, eu vou colocar Deus aí para ver se ele resolve. Nada disso. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar para ser um vencedor, uma vencedora. Então, quem colocou Deus em primeiro lugar sempre venceu. Tá certo? Não é porque Deus é uma força a mais. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é a força que você precisa, que eu preciso também. Lá em terça-feira, dia 14 de março, tem como tema tempo de simplificar. Precisamos ser mais simples no que nós fazemos, no que nós vivemos. Então vamos lá, a pergunta. Leia 2 Pedro 3, capítulo 3, de 3 a 12. Qual é a mensagem de Pedro nessas palavras? Resposta: tudo o que existe será destruído pelo fogo. Não devemos nos apegar aos bens materiais, nem às coisas deste mundo. Deus vem destruir o pecado, e quem estiver agarrado ao pecado vai junto. Então o fogo vai consumir tudo, não levaremos nada deste mundo. Então a palavra de Deus diz que Ele não enviará caminhões de mudança para levar nossas coisas para o céu. Tudo será queimado no grande incêndio final, quando todos os traços de pecado e mal, exceto as cicatrizes nas mãos de Cristo, serão destruídos para sempre. Não levaremos nada desse mundo aqui. Só levaremos nosso caráter transformado e lembraremos das marcas nas mãos de Jesus, nos pés, do sacrifício que Jesus fez morrendo na cruz do Calvário.
Sendo cristãos, devemos sempre viver à luz da eternidade. Sim, é claro, precisamos trabalhar com empenho para prover para nós mesmos e nossa família. E se fomos abençoados com riqueza, nada está errado em desfrutá-la agora, desde que não nos tornemos gananciosos e que sejamos generosos em relação aos necessitados. No entanto, devemos sempre lembrar que tudo o que acumulamos aqui é transitório, fugaz, e se não tomarmos cuidado, tem o potencial de ser espiritualmente devastador. Então, uma vida de cristão que você levou pode ser destruída por causa do amor às riquezas. Aqui em quarta-feira, dia 15 de março, prioridades. O que é prioridade para você? As parábolas e ensinamentos de Jesus, as histórias dos personagens bíblicos e os conselhos de Ellen White indicam claramente que não existe meio termo com Cristo. Ou estamos do lado do Senhor ou não. Não importa, ou você adora a Deus ou adora as riquezas. Não dá para adorar os dois. Você adora a Deus, Deus vai te ajudar a prosperar na vida, ter o necessário e a viver, e você vai viver bem com Deus, fazendo a vontade de Deus. E Ele vai dirigir a sua vida. E você vai fazer a vontade dEle e Ele vai dirigir a sua vida. Se você tiver amor às riquezas, você vai estar vivendo só com seu próprio braço mesmo, e suando a camisa e tendo do seu próprio esforço, e na hora Deus não vai te ajudar. Por quê? Porque você colocou sua confiança no seu Deus, que é o seu dinheiro, suas conquistas, o que seja lá o que for que você faça de um Deus, até um objeto. Mas precisamos aceitar o conselho de Deus, que é colocar Ele como um Deus na nossa vida. Quando o escriba perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse é o mandamento aí. Marcos capítulo 12, verso 30. Eu me lembro da história de Jó. Jó é um exemplo, uma das histórias que nos ensina que Jó amou a Deus com toda a força, todo o entendimento, toda a alma e toda a vida, que ele tinha perdido tudo, e a mulher ainda ficou no ouvido dele: amaldiçoa esse Deus e morra. Deus não levou, acho que nem em consideração o que essa mulher falou, porque foi através dela que Deus deu mais filhos para Jó, e ela teve mais filhos. Ele tinha perdido os filhos, perdido as propriedades, ficou com lepra, e ainda a mulher em cima dele reclamando de Deus. Mas ele em tudo foi fiel a Deus e não pecou. Que situação, né? Que exemplo que nos dá a vida de Jó, que nos traz a vida de Jó, a maneira com que ele viveu, que ele sofreu e que provou que é possível, sim. Eu acho que os problemas da gente não chegam nem a 10% da vida de Jó. Porém, estamos aí, quando quebra uma unha, a gente, a gente chora. Porém, a vida de Jó é um exemplo para nós. Então, tudo que Jó viveu, no momento que ele viveu essas aflições daí, ele amou a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o entendimento. Então, é isso que nós precisamos aprender, precisamos fazer. Pergunta, leia Mateus 6, 24. Como tem sido sua experiência com essa verdade? Olha, aqui eu vou responder o que para mim, para a minha vida, você pode discutir com a sua classe bíblica. Você é professor de unidade de ação da igreja, você pode ali abrir oportunidade para um comentário com a classe ou com sua família e responder aqui uma resposta pessoal, tá certo? Devemos servir a um Senhor. Sirva a Deus para a vitória, tá certo? A gente não serve para a perdição e ficar pobre. Aqui agora vem minha resposta pessoal. Para mim, servir a Deus é vencer a cada dia. Para mim, Evanilton, para mim, servir a Deus é vencer a cada dia. Eu estou servindo, adorando a Deus, acredito e tenho fé nele. Então, para mim, é uma vitória cada dia que eu passo quando eu tenho minhas aflições. Eu agradeço a Deus e tenho uma vitória e Ele me ajuda. Então, para mim, isso daí. A segunda pergunta aqui na lição de quarta, dia 15 de março, para quem quer responder aí, leia 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. Como essas três coisas se manifestam em nosso mundo
e porque o perigo que apresentam às vezes é mais sutil do que imaginamos. Olha, tenha cuidado, o negócio é sutil, viu? Resposta: os desejos da carne nos levam à impureza. Olha, desejo da carne, primeiro. Os desejos dos olhos nos levam à cobiça, o segundo, o desejo dos olhos. E o terceiro, e a soberba, é o terceiro, a soberba da vida nos conduz à arrogância. Os desejos da carne, dos olhos e a soberba. Precisamos ter muito cuidado. Não foi à toa que Paulo escreveu: pensem nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Colossenses capítulo 3, verso 2. Quinta-feira, dia 16 de março, a gente pode resumir aqui: ninguém pode comprar nem vender. O que é que você vai fazer, você que é cristão? Você vai fazer o que com os bens que está acumulando agora? Você não aceita a nova ordem mundial, sinal da besta, e aí vai chegar um momento que o dinheiro, o sistema vai mudar. O sistema econômico, a moeda vai ser mudada, vai criar a nova ordem mundial, vai ser implantada em todos os países e todos vão ser obrigados, quem é rico, quem é pobre, a aceitar. Você vai fazer o que com essas riquezas? Vai perder. Se não usar agora, vai perder. Então, o que os cristãos precisam fazer? Liderança de igreja, com as ofertas, as pessoas que têm mais condições financeiras, o que é que precisa fazer? Usar agora o dinheiro para convidar as pessoas a fazer um grande projeto comunitário, convidar as pessoas a ajudar com cesta básica, botar na classe bíblica, ensinar sobre Cristo e o caminho da salvação. Você sabe porque muitas pessoas, milhares, não aceitam a Cristo? Não é só porque muitas vezes os evangélicos dão mau exemplos na internet, certo? Os evangélicos, líderes, dão mau exemplo. Muitas vezes não é por causa disso, mas porque muitas igrejas, muitas religiões ou muitos evangélicos têm condições financeiras e não usam em prol dos pobres, como por exemplo, moradores em situação de rua, gente que não tem muitas condições financeiras, e elas não vão para a igreja porque elas não vê solução lá, elas acham que tem que só dar ensino a entregar o dinheiro delas que ela não tem, e vai conseguir meios errados em outros lugares para adquirir o sustento. Então, se a igreja tivesse essa iniciativa com mais constância, mais definida em um grande projeto e convidasse essas pessoas usando os bens, os próprios evangélicos que têm um pouco mais, ou todos que têm pouco, se unissem para juntar o muito, olha aí, pode não ter muitos ricos, mas os poucos juntos dá para virar o muito, muitos seriam buscados, ensinados o caminho da salvação. Gente, não é simplesmente dar um pacote de feijão, bater uma selfie dando uma água, fazer uma limpeza no dente ou ajudar com uma feira de saúde. É muito mais além que isso. Não é convidar só a pessoa e ela saber que só vai ganhar a cesta básica, só vai ganhar o quilo do feijão se entrar na igreja. Não é por isso, é muito mais além que isso. Vai muito mais além a obra de Deus. O Evangelho não é isso. O Evangelho é muito mais além, é salvar a pessoa. O que os líderes precisam fazer, líderes religiosos, ou você que é evangélico, precisa saber que precisa ensinar as pessoas o caminho da salvação. E quando elas entenderem o caminho da salvação, aí elas vão sair de onde elas estão e vão seguir o mesmo caminho que você. Não é simplesmente ajudar ela com uma cesta básica, uma feira de saúde, o dia do médico e simplesmente ela vai embora. Mas é muito mais além que isso, é convidar com um grande projeto definido, procurar a necessidade dela e ensinar o caminho da salvação, ela entender que algo vem aí às portas e vai abrir a maçaneta, vai abrir a porta e algo terrível vai acontecer. E elas precisam aceitar Cristo para serem salvas, e elas precisam entender como o povo israelita estava no Egito, precisava sair de um mundo, de um lugar que não era de Deus e precisava ser libertado para ser salvo. Essas pessoas precisam sentir a mesma coisa. Nós precisamos, é nossa missão. Então, vai fazer o que com os recursos agora? Então, você que é evangélico, nós que somos evangélicos, vamos fazer o que com os recursos, o dinheiro, juntando, tem muita gente acumulando de tudo e não vai usar para nada, vai perder tudo. Precisamos
fazer o quê? Colocar isso em prática. Você que tem muito, você pode pegar, fazer uma classe bíblica, convidar pessoas necessitadas, ajudar a encontrar o caminho correto da salvação, aí ela vai entender que Deus está te usando para suprir a necessidade dela. Esse é o verdadeiro evangelho, ajudar as pessoas, os necessitados, as viúvas e as pessoas que estão sendo menosprezadas. Essas pessoas precisam ser ajudadas. E é aí que está o verdadeiro evangelho, ajudar as viúvas, os pobres, os órfãos e os necessitados e se desviar do mal. É assim que diz a palavra de Deus. E precisamos conduzir essas pessoas para o caminho correto. É isso que diz a palavra de Deus. Então fica aqui o apelo, tá certo? Então é melhor usar a propriedade agora, usar o dinheiro agora para conquistar pessoas, prepará-las, porque Deus vai pedir a você que preste contas a Ele de tudo que você tem, de tudo que você ganhou e a forma com que você usou. Pergunta assim, ó. Leia Deuteronômio, capítulo 14, verso 22. E a última parte do verso 23, lá no finalzinho. O que o povo de Deus devia fazer com a produção a cada ano? Por que Deus pediu isso? Resposta: devolver o dízimo de tudo que eles ganhavam, dos grãos, dos gados que nasciam, eles tiravam a melhor parte e devolviam a Deus para ajudar outras pessoas. Esse era o dízimo e oferta. A fidelidade ensinava o temor a Deus. Então, o dízimo e oferta foi instituído por Deus para ensinar o povo a respeitar Ele, para você não ficar na avareza, no egoísmo, só juntando para você, mas que você pegue essa parte e ajude outras pessoas, ou seja, devolva o que é de Deus, na casa de Deus, dízimo e oferta. E também você não fique só para você. Em sexta, 17 de março, tem um comentário aqui que eu separei, interessante. Embora a Bíblia não condene a riqueza, ela não fala que a riqueza aumenta o compromisso espiritual. O perigo é o contrário. O amor ao dinheiro e o desejo de possuir riquezas são a corrente de ouro que os prende os indivíduos a Satanás. Está lá, Ellen White, Caminho a Cristo, página 44. Antigamente não tinha igrejas muito ricas, aquela coisa, tinha perseguição contra os cristãos. Mas hoje tem religiões, igrejas, galpões enormes, com muito dinheiro que aluga, e lugares altos, com galerias. E o que vai fazer com tanto dinheiro? E você chega em casa, tem 2 carros, tem 2 motos, tem 2 geladeiras, tem computador, smartphone, tem todos os recursos. E isso, pela necessidade, você conquistou. Deus fez prosperar. Beleza, tudo bem. Porém, a gente ama mais isso e mostra às pessoas que porque a gente tem em dobro é que Deus ajudou. E muitas vezes, muitos cristãos não ajudam os outros porque tem o dobro, o triplo ou quadriplo, mas não ajuda outras pessoas a terem também. Desde quando você tem demais e isso muda a sua vida espiritual? Não muda em nada. A gente pode ser pobre como for, não muda em nada. Então, muita riqueza não faz diferença espiritual na nossa vida. Não é porque eu peço muito a Deus e Deus me dá demais, ganho as bênçãos e eu digo, olha, tem uma diferença na minha vida espiritual, porque eu estou muito espiritual. Não tem nada a ver. Nós ganhamos porque corremos atrás, Deus abençoa e Deus nos ajuda. É isso que acontece. Porque quem trabalha, Deus ajuda, já diz o ditado e é verdadeiro. Porque a gente precisa trabalhar, conquistar, ter fé em Deus, que Deus realiza. Porém, não é a quantidade da riqueza, do que eu consigo isso e aquilo e realizo e que minha vida espiritual vai mudar. Pelo contrário, minha vida espiritual precisa estar com Deus, tanto na pobreza quanto na riqueza. E eu não posso deixar e permitir que as riquezas se tornem um Deus na minha vida. É isso que acontece. Precisamos ter muito cuidado com isso. E as pessoas que são ricas, muitas delas sabem que a palavra de Deus confirma que elas precisam entregar-se nas mãos de Deus. Porém, as pessoas que não são ricas, que são de classe média, que querem ter sucesso na vida, também precisam ter cuidado. Não podemos fazer das riquezas um Deus, das conquistas, do que nós temos, de qualquer coisa que amamos, que temos, de qualquer coisa que nós temos, nós não podemos fazer daquilo um Deus, porque isso pode nos tirar realmente do céu, pode tirar o foco da salvação, tirar o foco de Cristo, do principal que é a salvação em Cristo Jesus. Administrando em tempos difíceis, aí a gente viu aí mais ou menos uma pincelada com esse resumo aqui, essa recapitulada aqui do que foi a lição dessa semana. Então, que Deus te abençoe e vamos orar.
Que o Senhor nos ajude, Pai querido, nesse tempo difícil, próximo do Teu retorno, a administrar os bens, as conquistas e as coisas que precisamos, o sustento. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui acompanhando a Hora da Lição aqui no canal. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, dá um like aí, aperte o sino das notificações e compartilhe com seus amigos. Até a próxima Hora da Lição.